Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá, bem-vindos a um interlúdio para não andarem sempre neste podcast a dizer ei, estes gajos só falam mal. Não, este interlúdio é para falar bem e é por isso que menos gente ouve. Exatamente. Não é? Apesar de ter duração mais curta, muito menos gente ouve. No entanto, os que ouvem, temos tido um feedback positivo de pessoas a começarem a ler os livros que nós recomendamos. Sim. E esperemos, podem não gostar. Sim. Isso é sempre subjetivo. É sempre Aquilo subjetivo. que é o livro de caralho para uma pessoa pode ser livro da pizza para outra e vice-versa. É verdade. Portanto, não estamos aqui para ser moralistas, mas hoje a recomendação sou eu que a faço. Então Sérgio Duarte, o que é que tu fazes? Eu ia escolher outro livro, mas vi que este ia sair em português hoje, em Portugal, a versão traduzida. Hoje quando estamos a gravar. Não. Hoje quando estamos quando sai o episódio. Quando sai o episódio. Sim, eu fiz as contas. Pessoas que estão a ouvir no dia a seguir, que não sabem sequer em que dia que sai este episódio sai no dia 27 de julho. 27 de julho. Que é quando sai o livro Império da Dor, pela Relógio d'Água, sai em Portugal. E o livro é do... Só o facto de teres dito Relógio d'Água, que ias dizer alguma coisa que eu queria-te falar contigo de outras coisas. Ok, mas eu vou apresentar o livro primeiro. Então vamos a isso. Ok, o livro chama-se Império da Dor, é um livro de não ficção, do jornalista de investigação da New Yorker Patrick Radden-Keefe. E eu já tinha lido um livro dele antes deste e adorei. É um livro que chama-se Say Nothing, é sobre o conflito na Irlanda do Norte, os Troubles. Falaste-me desse, exatamente. Sim, eu gostei tanto desse livro que decidi ler também este Empire of Pain. Império da Dor em português. Sim. Enquanto o Say Nothing, parte de um crime que se passou, de uma mulher, mãe solteira, viúva de 10 crianças, que foi, levaram-na de casa, do pessoal do IRA levou de casa, suspeitavam que ela pudesse estar a passar informações aos protestantes, e ela desapareceu, deixou aqueles 10 filhos sozinhos, entregues eles próprios, completamente traumatizados, e então parte desse crime real para fazer uma discussão mais abrangente da situação política na Irlanda do Norte na altura, e é mesmo muito interessante. Okay. Não vou dizer mais nada sobre o livro. Agora, este podes revelar várias coisas porque estamos a falar de não ficção, não é? Sim. Portanto, é uma investigação. Aqui não há aquela cena, a fogo! Tipo, uma pessoa estar a ler um livro sobre o 8 de setembro, o quê? As torres caem no fim? Não é o caso. Este livro conta a história da família Sackler, que é a família que era a dona da Purdue Pharma, que era a empresa que produziu o medicamento Oxycontin, que deu origem a uma epidemia de opioides nos Estados Unidos. Que perdura. Quem já viu a série do Psique, como tu, conhece parte da história. Isto é uma coincidência engraçada. Não é a primeira coincidência. Não é para além de nós, muitas vezes, virmos gravar com t-shirts iguais. Há outras coincidências, que é tu trazeres um livro de uma série que eu acabei de ver e que tu não sabias que eu estava a ver essa série. Não sabia. Eu já vi a série, mas o livro, a série penso que precede o livro. Portanto, a série não é baseada no livro, mas algumas storylines que a série apresenta, que é uma série também real, tem partes ficcionadas, mas é uma série com uma base real, são aprofundadas no livro, nomeadamente a história da família Sackler e todos os processos em tribunal e processos na justiça que essa família depois passa. Sim. E isso é explorado na série e é aprofundado no livro, obviamente. O que eles falam na série, também não sei se te recordas, e é isso que deve ser aprofundado aqui, a ideia de uma empresa que está há 3 gerações, não é? A Purdue Pharma, que está há 3 gerações na mesma família e de repente eles estão quase a varrer o mais novo, porque ele investiu 40 milhões de investigação num medicamento. Sim. E então eles é que colocam questões que hoje em dia parecem corriqueiras, como o discutir a dor, o tratamento da dor, o tu medires a dor numa escala de 1 a 10 ou de smiles, não é? Como é que te sentes nesta escala? Eles basicamente criaram todo um sistema para tornar aquele opioide facilmente acessível a toda a gente da forma mais rápida possível, porque quanto mais pessoas comprassem esse medicamento, mais eles ganhavam. Mas o livro vai para trás disso. Começa com os 3 irmãos,
nomeadamente, era uma família de 3 irmãos. O mais velho, o Arthur Sackler, era bastante empreendedor. Ele tirou o curso de medicina. Vieram de uma família pobre, judia, de Brooklyn. E ele tirou o curso de medicina, esteve ligado também à psiquiatria e esteve envolvido, é um pioneiro do marketing da indústria farmacêutica. Ele desenvolveu campanhas de marketing para o Valium e para outros medicamentos. Pois, ele é tido como um guru do marketing farmacêutico, exatamente, não é? sim. Depois, os outros irmãos, ele morre antes dos outros, e os outros irmãos acabam por ficar com a Purdue sozinhos. E a Purdue Pharma era uma empresa farmacêutica que vendia produtos over the counter, tipo Betadine e essas coisas. E, entretanto, surge o filho de um deles, a segunda geração, que aposta tudo num opioide que eles vendiam. E um opioide, que é um opioide? É um medicamento altamente viciante para a dor. Um medicamento, uma substância. A heroína é um opioide, por exemplo. O Oxycontin era uma espécie de heroína, mas eles tinham uma tecnologia que supostamente libertava mais lentamente. 12 horas. Demorava 12 horas a libertar. Demorava 12 horas a libertar e que por isso não era viciante. Não havia sustentação científica para isso. Não, eles diziam que havia uma sustentação, é melhor assim, havia uma sustentação científica, daí eles terem conseguido levar isto para a aprovação da FDA, mas depois o gajo que aprova aquilo na FDA vai trabalhar para a Purdue. É uma história de corrupção, sim. Exatamente. Mas que era a ideia de que menos de 1% das pessoas ficavam viciadas com esse tipo de medicamentos. Onde é que eles foram buscar este estudo científico? Uma revista de medicina, era New England, não era? Sim, Medical Journal, mas que não havia um estudo científico sobre isso. Foi um médico que nem sequer sabia que era citado e passou a ser ensinado nas escolas médicas, que uma vez mandou uma carta para esse, tipo carta aberta, tipo mandaste para a Maria, carta do leitor, de 5 linhas, onde ele falava sobre os efeitos da cura na dor com um certo tipo de medicamento, em pacientes específicos, acamados, e que estavam numa ala, não é, de cuidados continuados. E isto foi usado como o mote para eles sustentarem cientificamente o porquê da não dependência. Ou seja, não havia sustentação científica. Não. Havia uma coisa que eles inventaram. É uma história de corrupção, porque eles compram políticos, compram pessoas da FDA, da entidade reguladora, compram médicos, e têm uma equipa muito agressiva de vendas, delegados de informação médica, que têm aqueles PowerPoints e com carta branca para vendam, não importa o quê, como, nem, desde que vendam. Então eles já tinham informações lá dentro de que aquilo era altamente viciante. No entanto, acabavam por lançar sempre novos produtos com novas doses para ir mantendo as patentes. Pronto, é uma história surreal que é escusado entrarmos em pormenores, mas que criou uma crise de opioides, levou a um aumento do consumo brutal de heroína, porque lá está. Levou ao aumento da criminalidade em redor disso. Os cartéis viram há aqui gente viciada em opioides, vamos vender-lhes heroína porque é a mesma coisa. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E então criou ali uma crise social, económica, política, e os Sacklers gostavam de se ver eles próprios com bastante grávidas de família rica e poderosa, empreendedora, e o que é que eles faziam? Eles compravam o naming e financiavam museus e bibliotecas porque era o legado deles. O Arthur Sackler, o primeiro irmão, era apaixonado por arte oriental e começou por financiar museus do Met e o Louvre também. Louvre, tudo que era museus. Tem salas com o nome deles. Ou tinha, exato. E quando esta crise começa a tornar-se pública, com livros que saíram, com filmes, com séries, etc., houve muita contestação para tirar o nome deles das salas, e isso foi o que descustou mais, porque eles, em termos práticos, nenhum deles foi condenado criminalmente. Conseguiram safar o dinheiro, ou seja, a fortuna deles pessoal, os acordos que eles fizeram judiciais das acusações que lhes fizeram, permitiram que eles mantivessem a fortuna pessoal deles e que apenas a empresa fosse punida, e a empresa que já estava na falência. Portanto, perderam muito pouco. O que eles perderam foi o prestígio, e o nome tornou-se completamente tóxico. Tem aqui, por exemplo, uma neta, uma rapariga da terceira geração Sackler, que, ou seja, cresceu e viveu à custa daquela fortuna, era toda ativista e fez uma série, era realizadora e fez uma série de filmes sobre o sistema prisional americano, sem o mínimo disclaimer de que a minha família contribui diretamente para isto. E então o Jeffrey Wright, um ator conhecido, que entra no Westworld, esteve envolvido nesse projeto, ele próprio demarcou-se daquilo, porque tem assim histórias surreais. E um dos blurbs do livro,
quer em Portugal, mas que na capa do livro, da versão que eu tenho em inglês, fala de que isto é uma história tipo Succession. Tem esse interesse de como é que funciona gente que está no topo do mundo. E eu não diria que é uma história tipo Succession, porque eu acho que Succession é que retrata bem como este tipo de pessoas que vivem nestas bolhas pensam, não é? Porque para eles ignoram tudo o resto e convencem-se eles próprios de que o sucesso deles é o sucesso da humanidade. E o excesso de dinheiro faz mal às pessoas. Ponto final. E é um livro extremamente bem escrito. Eu gosto de ler não ficção porque aprendo sempre alguma coisa no mundo real, mas estamos a falar de um jornalista da New Yorker e então em termos de storytelling é interessante. Uma pessoa quase está a ler um thriller sobre a realidade, o que torna ainda mais assustador. Ler este. Eu antes de acabar esta série vou querer ler livros que tu já aconselhaste e que eu não li, precisamente para não só termos esta coisa de estarmos a influenciar outras pessoas, porque eu próprio estou-me a sentir... agora apetecia-me ler este livro já. Para mim, paramos aqui para eu ir ler este livro. Eu já comprei o livro da Rainha Isabel, que cantava rancheras. Exatamente. Consegui comprar por 3 euros no M-Books. Fixe. E então este livro conta esta história e dá uma perspectiva de como funcionam pessoas ricas, dá uma perspectiva da corrupção no sistema judicial e político e tudo americano, porque houve anos e anos gente a tentar processá-los. Eles tinham equipas de advogados das melhores sociedades de advogados extremamente bem pagas para fazer bullying a essas pessoas. Ou seja, se usavas de criticar os settlers em público, levavas com processos, o jornalista conta, inclusivamente, a própria experiência dele de ser perseguido por gente financiada pelos settlers. Pois. E é bom. É bom, então, ele estar a sair pela Relógio d'Água. Queria só falar contigo uma coisa que é um à parte, que é... Nós às vezes falamos de coisas sobre livros, que é... Tens algum tipo de editoras que quando pegas, à partida tu pensas, isto em princípio pode ser bom? Acontece disso com editoras? A mim acontece. Não muito. Não. Mas, por exemplo, eu tenho muitos livros da tinta da China porque gosto do aspecto. E gosto de muitos deles, percebes? Tem assim uma imagem apelativa. Sim. E depois há autores tipo Ricardo Araújo Pereira, que eu ia comprando sempre os livros e uma pessoa gosta de os ver lá na prateleira. Fica bem. Mas não só. Há editoras, por exemplo, só o facto de me dizeres que isso é da tinta da China... da tinta da China, da Relógio d'Água, é também um selo de confiança, não é? Porque o facto de ainda teres editores que fazem uma seleção criteriosa, dizer, isto vem para a minha editora, isto não entra na minha editora, e raras vezes fiquei desiludido com o livro da Relógio d'Água. Não estou a falar de traduções. Não ficção, pois não? Estão a apostar agora, há uns tempos para cá, estão a apostar de coisas... lançavam muitos ensaios, muitas vezes filosóficos, ou ligados a outras áreas, não é? A sociologia. Eles lançaram aquele o Bauman, aquele coreano também, que eu não sei dizer o nome, não me atrevo. Byung-Chun, não sei o que. Yes. Mas, e lançaram também um de não ficção. O Zizek era da Relógio d'Água. Sim. Não, estava a pensar naquele de Silicon Valley, da era... Logo. Do capitalismo de vigilância, não sei o quê. Sim, eu tenho esse livro. Da Shoshana Zuboff, não é? Shoshana Zuboff, exato. The Age of Surveillance Capitalism. A era do capitalismo de vigilância. Sim, lançaram esse. Sim. Esse também é fixe. E eu, já agora, como o Patrick Radden Keefe é da New Yorker, eu tanto gostei desses 2 livros, que já comprei mais um dele. Uma compilação de reportagens chama-se Rogues, sobre pessoas fora da caixa. E o gajo também tem um podcast muito engraçado, completamente diferente deste registro, chamado Wind of Change, que ele tem uma pista credível de que a música Wind of Change dos Scorpions foi composta dentro da CIA. E então todos os episódios do podcast é ele a tentar investigar isso. E para quem gosta de música dos anos 80 e rock e nostalgia, Guerra Fria e espionagem, é um podcast engraçado. Sim, para quem gosta de Guerra Fria, automaticamente gosta de Scorpions. Vamos começar por aí. E para quem gosta disso, acho que a música tornou-se mais interessante só o facto de ter sido escrita eu ouvi pela o podcast e andei muitos tempo com essa música na cabeça, do Wind of Change. Para quem se quiser rir, ouça a versão brasileira de Roberto e seus teclados, que uma música que se chama Linda. Sim, nós já passamos essa música no podcast do Jovem. É verdade. Se quem ouve os 2 provavelmente já conhece essa versão.
Sobre jornalistas da New Yorker, queria destacar mais 2 livros de não ficção que eu adorei, de jornalistas da New Yorker. Um deles é o Assassinos da Lua das Flores, que é um livro que vai dar origem a um filme que está para sair de Martin Scorsese, que acho que quem já viu o filme, acho que é um filme que vai partir tudo. Ok. Com o Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, etc. E então, mas o livro é espetacular também. E há em português, eu já não me lembro do nome da editora. Qual é que é o autor? David Grann. Ok. E a história no início do século XX, uma região do Oklahoma, de Osage, viviam muitos nativos americanos lá, que foram expulsos das terras deles para lá, e depois descobriram petróleo nessas terras. E então criou-se a situação aberrante para a norma, que era, havia uma série de nativos americanos que eram muito ricos. E então houve um conjunto de oportunistas, de procuradores, de advogados, que chegaram lá e pilharam basicamente aquelas pessoas, e há uma série de assassinatos de nativos americanos, de gente para lhes roubar a fortuna. Ok. E o livro foca também no aparecimento do FBI, que surgiu mais ou menos nessa altura e que investigou esses crimes de uma forma extremamente incompetente, obviamente. E então este livro também é uma história de corrupção e de crime, e vai dar origem a um filme que eu estou bastante curioso para ver, acho que vai ser um fenómeno. E depois também o livro da Jane Mayer, Dark Money, esse acho que não há em português, mas é um livro que faz ponto um pouco com o Império da Dor, porque conta a história de como um conjunto muito pequeno de multimilionários influencia a opinião pública e a política americana, desde os Koch brothers, os Mercers, através de financiamento direto de políticos, não há limite, através de financiamento de think tanks, de universidades, de meios de comunicação social, e a política americana. Mas não só, porque, por exemplo, eu acho que o resultado direto deste tipo de financiamento negro de campanhas americanas é o facto de não se fazer nada em relação às alterações climáticas, ou de se fazer muito pouco, porque tens milionários de extrema-direita que têm interesse económico para que não se faça nada sobre isso. Claro. E nós sofremos as consequências disso. Aliás, e uma pessoa pensa, os milhões que são necessários para influenciar a política americana em Portugal é muito menos. E nós vemos isso acontecer com fenómenos políticos recentes, de repente enchem tudo de cartazes nas ruas, esse dinheiro vem de algum lado. Ou seja, vem de pessoas que têm um interesse, pessoas privilegiadas que têm um interesse em manter o seu privilégio. E então, se o Empire of Pain, o Império da Dor, se foca muito nos settlers, o Dark Money foca-se Uma visão mais macro. A visão macro deste fenómeno, do perigo que é um conjunto muito pequeno de pessoas concentrarem tanto poder e tanto capital. E também recomendava, eu sou um fã da New Yorker, nós como pessoas dos livros também, eles são os que têm os tote bags mais bonitos, não é? Eu não tenho nenhum, mas é toda uma cena. Sim. O pessoal que gosta de ler ter os tote bags da New Yorker, mas também tem bons jornalistas e bons escritores, e eu acho que é uma coisa que faz falta no mercado de não ficção em Portugal. Eu gosto, há bastantes livros de não ficção em portugueses que eu gosto, mas acho que estão mais focados na questão de serem rigorosos na forma como contam a história. Às vezes até são demasiado académicos. Do que pensar numa estrutura apelativa, não é? Uma estrutura que seja apelativa, que seja uma história interessante, obviamente, e que nos deixe chocados, porque isto lá está, nós estamos a aprender sobre histórias interessantes do mundo real que nos influenciam, mas que também seja uma coisa que seja agradável de ler, e que o storytelling é muito importante, sem perder rigor, obviamente. O rigor tem de estar lá. Sim. E o fact-checking, isso, eles não perdoam nisso. Então, ainda por cima, quando estás a escrever sobre multimilionários, que é pessoas que têm fundos infinitos, se os quiserem processar, basta uma pequena vírgula mal colocada que eles conseguem, não é? E então, o cuidado que eles têm no fact-checking deste tipo de livros é mesmo muito rigoroso. E pronto, é esta a minha recomendação. É isso. Fica aqui também a recomendação de um livro do caralho. É um livro do caralho e pronto, a programação seguirá no próximo episódio. Livros do caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.